Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho dois assuntos para conversar com vocês. O primeiro é a diferença entre filosofia e religião. Eu tenho percebido que as pessoas às vezes confundem o objetivo e o tipo de bem que essas áreas tão distintas fazem para um ser humano. E segundo assunto, por que eu detesto psicanálise? Vamos começar pelo primeiro. Nessa semana eu realizei aqui nesse canal um evento chamado O que a Grécia Antiga nos ensina, e nesse evento eu, de maneira muito sintética, apresentei os componentes principais do legado grego e repeti, ressaltei, reiterei que a filosofia ela é um remédio para a nossa alma. E tem alguns cortes aqui no meu canal em que eu justamente sublinho em como que a filosofia, para as escolas de filosofia clássicas, as escolas gregas, a filosofia era vista como um remédio para a alma. E aí várias pessoas nos comentários, simplesmente reagindo ao título, disseram o seguinte: olha, você tá errada, o único remédio para a alma é Jesus, o único remédio para a alma é Deus e etc. E você tá aí pondo filosofia e que absurdo e tal. E aí eu percebi, eu achei interessante esses comentários, porque eu percebi a que ponto que as pessoas confundem filosofia e religião ou não têm o discernimento adequado da complexidade da natureza humana, e como que elas não entendem que quando eu me refiro à alma, eu estou falando da sede da inteligência, e filosofia tem a ver com racionalidade, com inteligência, com capacidade de a gente ampliar a inteligência para ter uma compreensão maior do mundo, e não com espírito, tá? Vamos compreender o ser humano enquanto corpo, alma e espírito. O espírito seria algo maior do que alma e corpo, no sentido em que une numa complexidade o ser humano. E a religião tem a ver com o espírito, ou seja, com o ser humano por inteiro. Nesse sentido, quando eu falo que a filosofia é um remédio para a alma, eu estou me referindo a este componente na natureza humana que é a sede da nossa inteligência. E quem melhor do que a filosofia para se aplicar justamente à nossa inteligência? A característica fundamental da filosofia é que ela se interessa pelo todo, pelo sentido, digamos assim, unificado de todo tipo de conhecimento que a gente possa alcançar. Então a gente tem os vários conhecimentos particulares com relação ao mundo, mas há uma necessidade da inteligência humana em compreender qual é a relação entre todos eles. Então, essa capacidade que a gente tem de relacionar todos os conhecimentos na unidade da nossa consciência, isso é algo que a filosofia nos ensina a fazer, tá? Então é nesse sentido que a filosofia está ligada a algumas das dificuldades da alma. Ai, mas o que é uma alma doente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine uma pessoa que vive em paralaxe cognitiva, que ela vive, essa expressão muito bem cunhada pelo Olavo de Carvalho. Ela vive de uma maneira e professa teses completamente contraditórias com a maneira como ela vive. Ou seja, a inteligência dela não consegue se dar conta da incoerência profunda entre o que ela professa e a maneira como ela age. Mas assim, tipo, hoje ela defende um negócio e faz outro. Então há uma deficiência na inteligência dessa pessoa. O que promove essas deficiências na nossa alma é justamente o contato que a gente tem com, não dá nem para chamar de formas de saber, mas com falsos saberes. Por exemplo, a ideologia, essa espécie peculiar de sofisma, é algo que contamina a alma de maneira que ela não consegue enxergar as coisas de modo correto. Quando uma pessoa toma uma ideologia que é, digamos assim, uma visão política específica
da realidade, portanto, uma visão de parte do mundo e não do todo, evidentemente, ela não vai ser capaz de enxergar o todo da sua existência, do seu comportamento, e não vai enxergar o quanto ela é incoerente. A ideologia, portanto, ela corrompe as inteligências, enquanto que a filosofia, ela nutre as inteligências, justamente porque ela é o saber que nos permite dar sentido ao conjunto de conhecimentos que nossa alma sedia, tá? Nesse sentido, a filosofia é um remédio para a sua alma. Ela corrige todo tipo de corrupção, de perversão e de fragilidade de uma alma sem a nutrição necessária. É como se a filosofia tivesse sido feita e concebida para manter a saúde da alma. E essa foi uma das maiores contribuições dos gregos para o Ocidente, sem sombra de dúvida, tá bom? Então eu tenho falado muito disso, porque eu reabri as inscrições para o meu curso. O curso se chama Ascensão da Inteligência. A gente analisa, nesse curso que dura um ano, eu analiso todos os diálogos de Platão, os 35 diálogos e as cartas, ou seja, as 36 obras platônicas. E claro que quando a gente analisa Platão, a gente tem uma visão muito ampla sobre a Grécia, porque o Platão é a melhor porta de entrada para a gente entender o legado grego que o Ocidente herdou e cultivou ao longo dos séculos, tá bom? Então é por isso que eu tenho me referido a esses assuntos. As inscrições estão abertas, vão terminar logo logo, e sábado já tem aula, e o pessoal que está comigo sabe que a gente tem aí muitos mais assuntos para vencer esse respeito, e o objetivo de todas as pessoas que estão nesse curso é justamente remediar almas que ou ficaram, digamos, sem o devido exercício, ou que se viram vítimas de alguma forma de corrupção, tá? Isso acontece, e é muito engraçado porque no diálogo Protágoras, o Sócrates diz para um jovenzinho que está acorrendo ao grande sábio Protágoras, é tipo o pai do relativismo, tá? Um grande sofista da época. E aí o Sócrates fala: nossa, mas você tem certeza que ele é a melhor influência para sua alma? Você já reparou que a gente não se preocupa muito em o que é que a gente vai pôr para dentro da nossa alma, enquanto a gente fica preocupadíssimo quanto a achar o cirurgião ideal para o nosso corpo? Será que a gente não devia se preocupar um pouquinho mais com a nossa alma, pelo menos com a mesma seriedade com que a gente se preocupa com o nosso corpo? E esse é um dos indícios, né, que nos leva a perceber que para Platão a filosofia é sim um remédio para a nossa alma. Mudando para o segundo assunto, porque eu detesto psicanálise, deixar muito claro aqui, justamente porque Freud tem uma noção, em meu juízo, reducionista de ser humano. A partir do momento que ele entende natureza humana como um conjunto de reações a estímulos externos, reações essas que se traduzem em aversão ou desejo, na medida em que ele reduz o ser humano a isso, eu entendo que ele trabalha dentro de uma visão materialista e deixa de fora desta coisa complexa chamada ser humano os outros componentes aos quais eu acabei de me referir: alma e espírito. Espírito que integra corpo e alma que é a sede da inteligência e, portanto, que nos permite estar além e transcender a esfera do desejo e das paixões. Portanto, essa redução que faz Freud na natureza humana é algo que me leva a não levar nem um pouquinho a psicanálise a sério. Em geral, as terapias nunca me atraíram, porque eu, de fato, percebo que quando a gente tem uma relação boa com a nossa consciência, quando a gente se dá conta dela e o tempo todo a gente tenta se reconciliar com a quantidade de erros que voam em nossa memória, e a gente sabe que a gente é um ser humano falível e que errou o tempo todo, e quando a gente consegue se arrepender sinceramente de todos esses erros e se reconciliar com isso que eu chamo de condição humana, que é essa tensão permanente entre saber o que é o bom e ter a inclinação ao que é ruim, e o erro fica justamente no meio desse caminho, mas essa é a condição humana. Ao mesmo tempo, o fato de a gente perceber que a gente errou, que o que a gente fez foi errado, e o arrepender-se estar aí, né, já é um caminho que nos permite continuar
sem exaspero e sem ficar remoendo um passado que não faz sentido você remoer. O importante é você aprender com os erros e não remoê-los a vida toda, senão você vai viver no inferno, né? A partir do momento que a gente tem essa relação com a nossa consciência, eu não vejo muito sentido em ir parar em divã de psicanalista, tá bom? Então essa é a razão pela qual eu não gosto de psicanálise, mas eu tenho de dar o braço a torcer pro Viktor Frankl, tá? A logoterapia, por outro lado, é algo que me impressiona incrivelmente e que eu acho que foi uma das invenções mais maravilhosas do mundo, tá? A logoterapia é justamente essa terapia consequente da percepção de que a falta de sentido que as pessoas veem na própria vida é uma espécie de doença espiritual profunda, tá? E a logoterapia pode devolver para as pessoas a capacidade de ver o sentido nas suas próprias vidas. Uma vez eu li uma conferência do Viktor Frankl, numa ediçãozinha assim, curta, e eu achei uma das coisas mais maravilhosas que eu li na vida, porque ele começa essa conferência dizendo que ele estava indo para uma universidade falar sobre isso tal, e no caminho ele com o taxista conversou e estava falando justamente por que os jovens estavam tão inclinados a cometer suicídio e usar drogas, né? E o taxista fala, porque eles estão loucos, né? E esse estar loucos é o que o Viktor Frankl entende como estarem perdidos, ou seja, já não serem capazes de enxergar o sentido das próprias vidas, de maneira que eles se afundam na juventude, que seria no começo da nossa vida, né? Se afundam justamente na destruição da vida. Quando você não vê o sentido da sua própria vida, você não consegue cultivá-la e você acaba sendo inclinado a destruí-la. Então a logoterapia é simplesmente uma maneira de lidar com pessoas profundamente desesperadas, perdidas, incapazes de entender que a vida é repleta de sentido, mostrando para essas pessoas qual é o sentido das suas próprias vidas. E vamos lembrar que o Viktor Frankl é alguém que sobreviveu aos campos de concentração e ali, nessa sua experiência, ele percebeu que as pessoas que conseguiam sobreviver ao terror dos campos de concentração eram justamente aquelas que viam sentido nas suas vidas e que sabiam que as suas vidas tinham sentido, portanto que aquilo era um momento que ia passar, porque as suas vidas eram maiores do que aquele tormento que elas estavam vivendo. Esse é um cara extraordinário para essa quantidade de nihilistas que nos cercam de todos os lados e que, embora o mundo seja repleto de beleza, tenham tanta dificuldade em ver que as suas vidas são plenas de sentido, porque o próprio mundo é repleto de sentido, tá bom? Eu não tenho dúvida nenhuma de que minha vida tem um sentido, mas eu acho que aquelas pessoas que têm dúvidas sobre se a vida tem sentido deveriam ler o Viktor Frankl e aprender a se reconciliar com as suas consciências. O link está na descrição, é um lançamento da editora Auster, está em promoção na minha livraria e se você conhece alguém que não vê sentido na própria vida, dê esse livro para ele de presente. Quem sabe ele redescubra. Por último, quero lembrar que se você vê no conhecimento e na busca pela verdade um componente vital para dar sentido à sua vida, lembre-se que o curso Ascensão da Inteligência tem as inscrições abertas até mais ou menos o meio da semana que vem. Isso não vai durar muito. Se você quiser entrar com a gente nessa aventura do conhecimento, inscreva-se e eu te vejo nas nossas aulas. Os links estão todos aqui na descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima.